E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alessandro para mais uma aula de matemática. Vamos retomar as nossas aulas para preparação para o CIMAV. Nós ainda estamos no primeiro eixo e nós vamos falar hoje sobre o descritor número 7. Vamos ver qual a habilidade que esse descritor está pedindo para a gente. Descritor número 7. Reconhecer ângulos com mudanças de direção ou giro, identificando ângulos retos e não retos. Bacana. Para a gente conseguir se sair bem nessa habilidade, a gente precisa ter uma visão clara do que é um ângulo reto e o que são ângulos em geral, tá certo? Então, vou lá numa pequena definição de ângulo, uma definição mais simples. O que seria ângulo? Ângulo é a medida entre a abertura de duas semirretas que possuem a mesma origem. Ou seja, tudo que se abre, você abrir um livro, aqui a gente está formando um ângulo, você abrir uma porta, estamos formando ângulos. Tá, e qual vai ser a definição desses ângulos? Então a gente vai pegar três definições muito importantes. O que eu preciso saber bem? Eu preciso saber que uma volta completa, ou seja, um giro completo, ele vai formar 360 graus. O ângulo é medido em graus? Corretamente. Então, o que acontece? Eu peguei uma circunferência completa e dividi ela em 360 graus. Imagina uma pizza. Você não divide uma pizza em 8 pedaços, 4 pedaços, mas ela é um círculo, correto? Só que nesse círculo que eu estou falando, a gente dividiu ele em 360 pedaços iguais. Então, cada pedacinho desse corresponde a 1 grau, correto? Então, quais são os ângulos principais que eu preciso entender? Eu preciso entender de um ângulo de uma volta completa, que é 360 graus. Se a volta completa é 360 graus, a metade dessa volta vai formar quanto? 180 graus. E se eu pegar essa mesma circunferência e dividir em 4 partes iguais, cada pedacinho desse vai formar 90 graus. Que também é um ângulo muito importante. O ângulo de 90 graus é um ângulo reto, que a gente vai estudar bastante nessa habilidade. Para a gente entender melhor, eu coloquei alguns ângulos que são notáveis, que é o ângulo reto, que é o ângulo que eu falei para vocês, que é um ângulo de 90 graus. O ângulo agudo, o que seria um ângulo agudo? Todo ângulo que tiver medida menor do que 90 graus, a gente vai chamar ele de ângulo agudo, ou seja, 35 graus, agudo. 70, 89 graus, agudo. Chegou em 90 graus, aí ele já recebe um nome de ângulo reto, correto? Além desses dois, a gente tem também o ângulo obtuso. O que seria o ângulo obtuso? Se ele passou de 90 graus, ele deixa de ser reto, ele começa a ser obtuso. Ah, então todo ângulo maior do que 90 graus é um ângulo obtuso? Não, calma aí. É de 90 até 179. Porque se ele chegar em 180 graus, ele tem um nome específico, que é a meia volta, né? É o ângulo raso. Tem gente que chama de meia lua. Então, essas definições desses ângulos a gente tem que saber. Ângulo reto, 90 graus. Ângulo agudo, menor do que 90 graus. Ângulo obtuso, até 179 graus. Maior do que 90, até 179 graus. E o ângulo raso é só 180 graus, correto? A volta completa nós chamamos de 360 graus. Eu vou dar uma questão aqui para a gente entender melhor isso na prática. Vamos para a nossa primeira questão da aula de hoje. Há dois ângulos formados entre os ponteiros do relógio da ilustração a seguir. Quais são estes ângulos? Bacana, a gente está vendo um relógio aí. Esse relógio está marcando que horas? 10 horas, né? Correto. Aí está falando que está formando dois ângulos. Que ângulos são esses? A gente consegue observar que do ponteiro maior para o ponteiro menor, a parte de fora, ou seja, uma parte maior, formou um ângulo. E a parte interna formou outro ângulo. Tá, mas aí não tem a definição de 90, de 30, de 60. Como que eu vou fazer para calcular isso aqui? Vamos analisar um pouquinho diferente. A gente sabe que o relógio, ele vai formar uma volta completa. Então, ele formou o quê? 360 graus. Só que o relógio, ele é dividido em 360 pedacinhos, ou seja, de ângulo em ângulo? Não. Mas o relógio, ele foi dividido em quê? Em 12 partes. Correto? Então, se eu pego, pensa comigo, ó, se eu peguei esse relógio e eu coloquei número 1, número 2, número 3, até o número 12, correto? Cada pedacinho desse vai valer quantos graus?
Então, se eu pegar 360 e dividir por 12, eu descubro rapidamente que cada pedacinho desse, ou seja, cada 5 minutos desse, como se fosse no relógio, equivale a 30 graus. Correto? Então, se eu pegasse um ponteiro e levasse lá no número 3, a gente teria o quê? 90 graus. Mas o que eu preciso saber para essa questão? Que a cada 5 minutos nós temos 30 graus. Vamos voltar lá na questão, então, para a gente analisar o nosso primeiro ângulo. Então, o nosso primeiro ângulo, ele pegou lá do número 12 e foi até lá no número 10. Então, vamos contar quantos pedacinhos nós temos aí. Nós temos do 1 até o 10, nós temos exatamente 10 pedacinhos. Se cada pedacinho vale 30 graus, nós descobrimos logo que esse ângulo formado na parte de fora, essa parte maior, tem 300 graus. Qual que é a medida do ângulo completo, pessoal? Não é 360? Se eu já tenho 300, falta quanto? 60. Não precisa nem eu contar os pedacinhos do relógio, porque eu sei que quando eu somo esses ângulos, eles têm que dar 360 graus. Então, se eu já tenho 300, lá dentro, olha aí para você ver nessa parte menor. A parte menor, que é esse ângulo menorzinho aí, a gente vai ter 2 pedacinhos, cada pedacinho vale 30 graus, nós temos 60 graus. Qual que vai ser a nossa resposta correta? Letra D, 300 graus e 60 graus. Algumas alternativas aí poderiam ter sido eliminadas logo de cara, porque a gente sabe que a soma desses ângulos todos, eles têm que dar 360 graus. Então, as únicas alternativas que têm soma que dá 360 graus seria a alternativa C e D. Mas, como a gente já fez o nosso cálculo, a alternativa correta é a letra D. Entenderam? Vou dar mais um exemplo. Para a figura abaixo, em qual das opções seguintes está representada a transformação dessa figura por meio de uma rotação de 180 graus no sentido horário? Calma, vamos analisar uma coisa aí. Sentido horário. Qual que é o sentido horário? O sentido do ponteiro do relógio, né? O que eu já sei sobre o relógio? Eu acabei de mostrar para vocês na questão anterior que cada pedacinho do relógio vale 30 graus, correto? Então, ele quer virar, ele quer fazer uma rotação de 180 graus. Gente, ele vai rodar até onde? Até onde essa figura vai ter que girar? Então, nós temos opções de figura A, B, C e D. Todas elas estão diferentes da posição inicial. Então, vamos analisar o seguinte. Das opções que eu tenho, se eu girar 90 graus, ou seja, se eu girar ela lá para o número 3, seria a minha alternativa B. Mas o que o enunciado me pede? Ele quer uma rotação de 180 graus. Então, se até o número 3 eu girei 90 graus, onde que vai dar 180 graus? Então, eu teria que girar essa figura totalmente ao contrário. Então, ela teria que girar lá para o número 6. Onde ela está girada para o número 6? Vamos analisar, então. Então, eu tenho a alternativa A, que não corresponde, o que eu preciso. A alternativa B, que seria um giro de 90 graus, que não é o que o enunciado me pede. A alternativa C também não corresponde, porque eu sei que a minha figura tem que ficar em pé. A alternativa correta seria a alternativa D, ou seja, essa figura iria sofrer um giro de 180 graus, um giro de meia volta, correto? Vamos agora para mais um exemplo. Essa questão está um pouco mais elaborada e eu preciso que vocês prestem bastante atenção no enunciado, correto? Do Distrito Federal partem 3 voos de uma determinada companhia aérea. Foram traçados no mapa a direção dessas rotas. Sabendo que ela faz 3 ângulos diferentes com a semi-reta que tem origem DF e passa pelo ponto B, quais são os 3 possíveis ângulos formados entre as semi-retas traçadas em relação à semi-reta de origem? Vamos dar uma olhada nessa imagem aí. Temos aí um mapa do Brasil. Já identifiquei a minha semi-reta, que é a mais importante, que é a minha semi-reta de origem. Ela está lá do ponto DF dentro do mapa e ela passa ali pelo ponto B infinitamente, né? Que ela tem uma semi-reta, ela tem uma origem e seguiu em frente. Então, todo o nosso cálculo vai ser feito a partir dessa semi-reta. Na questão, fala que a gente formou 3 ângulos e nos pede quais são esses possíveis ângulos. Então, a gente vai ter que fazer uma análise, porque a gente não tem números. Então, a gente vai trabalhar aí em cima de hipóteses mesmo. Então, olha, nós temos um ângulo que formou de B até C, ou seja, da semi-reta B até C, ali no meio formou um ângulo. Temos outro ângulo que nós vamos ter que calcular de B até D,
e também de B até E. Então, são ângulos totalmente diferentes, tá? Vamos ver o que o enunciado nos pede, então. O enunciado dessa questão nos pede o seguinte: quais são os 3 possíveis ângulos formados entre as semirretas traçadas em relação à semirreta de origem? Então, o que a gente tem de opção? Ah, tem nomes, né? Não tem números. Está perguntando se a gente pode formar ângulo agudo, reto, obtuso. Certo, agora já ficou bem tranquilo. Então, vamos lá. O que eu sei sobre os ângulos? O que eu falei com vocês? Se o ângulo ele tem 90 graus, ele é um ângulo reto. E se ele tem menos de 90 graus? Ele é um ângulo agudo. Então, o que eu já sei de cara aí? Porque aí a gente não formou um ângulo reto. A semirreta C, ela tem uma queda para o lado direito, ela não está reta. Então, eu sei que isso aí é um ângulo agudo. Eu sei quantos graus exatamente? Não sei. Mas eu sei que é um ângulo agudo, porque ele não formou um ângulo reto com a semirreta B. Correto? Vamos analisar, então, o nosso próximo ângulo. O nosso próximo ângulo, eu vou esquecer a semirreta C e vou analisar essas 2 semirretas que eu tenho, que é a semirreta de DF a B, que tem essa abertura, até o D. Então, certo. Vamos ver esse trajeto aí. Eu sei que, que não é um ângulo agudo, porque ele não é menor do que 90 graus. Mas será que ele é um ângulo reto? Também não, né, pessoal? Ele não está seguindo em linha reta. E, nesse caso aí, o avião pegou uma rota um pouco mais para a esquerda. Ou seja, ele abriu um pouco mais para a esquerda. Ou seja, ele saiu do ângulo reto. Depois do ângulo reto, antes de chegar no ângulo raso, nós temos qual ângulo? Ângulo obtuso. Então, eu preciso saber bem isso, né? O que é um ângulo agudo, o que é um ângulo reto e o que é um ângulo obtuso. Então, já descobri 2. Nós temos um ângulo agudo, um ângulo obtuso. Para a gente analisar o nosso terceiro ângulo, nós vamos pegar também como origem DF, que passa pelo ponto B, e vamos analisar em relação à semirreta E. Então, esse ângulo aí, se a gente for analisar, ele é um ângulo bem maior do que os demais, e ele não é um ângulo agudo, porque ele passou do ponto reto que a gente precisava, né? Só que ele também não chegou no raso, ele não chegou no 180 graus, ele não deu a meia volta toda. Se ele tivesse seguido do DF uma linha reta, no sentido ao contrário do ponto B, ele teria chegado no raso. Mas não foi o que aconteceu. Então eu descubro então que ele também é um ângulo obtuso. Ele é maior do que 90 graus, mas ele não é um ângulo raso. Então nós temos o quê? Um ângulo agudo e 2 ângulos obtusos. Onde que nós temos essa opção? Opção letra C. Agudo, obtuso e obtuso. Compreenderam? Então é isso. As definições que a gente precisa para esse descritor sobre ângulos é a gente entender esses ângulos principais e essas nomenclaturas que são dadas para alguns tipos de ângulos. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com essa aula de hoje e não perca as nossas próximas aulas para que a gente fique mais atenado sobre os descritores da prova do CIMAV desse ano. Tá certo? Espero que tenham gostado. Fala, estudantes, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha nossa, preparação do CIMAV. Eu sou o professor Alessandro e vou ajudar vocês na disciplina de matemática. Vem comigo. Na última aula nós falamos sobre o descritor número 7. Hoje nós estamos no descritor número 8. Vamos ver qual habilidade esse descritor está nos pedindo para a gente sair bem nessa avaliação do CIMAV. Descritor número 8. Identificar propriedades de figuras semelhantes construídas com transformações. A gente falou isso um pouquinho quando a gente falou sobre ampliação e redução, tá certo? Só que a gente falou sobre isso na malha quadriculada. Nesse caso aqui, a gente não vai precisar dessa malha quadriculada. Nós vamos levar em considerações outras questões. Ou seja, a gente vai usar o fator de multiplicação e divisão e analisar os ângulos, os lados, né, se tem uma proporção. É isso que a gente vai identificar para que essa figura seja semelhante ou não. Vamos analisar através de uma questão. Os retângulos 1 e 2 da imagem a seguir são semelhantes e o fator de ampliação é 3. Nesta
A questão está bem tranquila, porque já está falando que elas são semelhantes. Só que ela me dá o fator de ampliação. O que seria isso, professor? O fator de ampliação. O fator de ampliação quer dizer que foi multiplicado por 3. Se tivesse falado do fator de redução, eu ia fazer uma divisão por 3, mas não é o caso. E o que ele quer dessa questão afinal? Qual é o valor do comprimento x no retângulo número 2? Então, se eu sei que eles são semelhantes, eles estão seguindo uma proporção. E eu já sei que eu vou ter que fazer uma multiplicação por 3 para me achar a opção correta. Nós temos como opção letra A, 10, 15, 21 e 24. Então vamos analisar a primeira figura. A primeira figura, nós temos lá as medidas. Nós temos como medida o número 4 e o número 7. Olha bem. Se na figura número 1 eu tenho um lado que vale 4, o lado que corresponde na figura número 2, se eu tenho um fator de ampliação 3, quando eu multiplico 4 por 3, eu tenho quanto? 12. Observa lá. Então, está correto. Realmente é uma figura semelhante. A lateral é 12. Professor, mas na figura número 1 está de um lado, do outro está do outro lado. Que diferença faz? É um retângulo. Os dois lados são iguais, né? Então, está tranquilo. Então, a gente já sabe que é 12. Então, ficou muito fácil. O que a gente tem? Na figura número 1, nós temos o número 7 como uma medida de comprimento. E eu preciso saber a medida de x, que também está na mesma localização. Então, é só multiplicar por 3 e está aí nossa resposta. Essa está bem tranquila. 7 vezes 3 é quanto? 21. Qual que é a opção correta? Opção C. Tranquilo essa, né? Vamos para mais uma questãozinha. A professora desenhou um triângulo como no quadro abaixo. Então, vamos analisar esse triângulo. Então, nós temos um triângulo aí com medida 8 e 8 e 5, né? Um triângulo com 3 lados, então está aí a medida dos lados. Bacana. Vamos ver o que ela quer sobre esse triângulo. Em seguida, fez a seguinte pergunta. Se eu ampliar esse triângulo 2 vezes, como ficarão a medida dos seus lados e dos seus ângulos? Pessoal, vamos ver que ela colocou aqui algumas respostas de alunos. Um aluno respondeu o seguinte: os lados terão 2 centímetros a mais cada um, já os ângulos serão os mesmos. Bacana. Vamos ver o que Gisele respondeu. Os lados e ângulos terão suas medidas multiplicadas por 2. Certo. Vamos ver o que Marina respondeu. A medida dos lados eu multiplico por 2. E a medida dos ângulos eu mantenho. Mantenho as mesmas, né? Vamos ver. Tem mais uma opção ali, que é a opção do Roberto. A medida da base será a mesma, 5 centímetros. Olha o que ele está falando. Os outros 2 lados eu multiplico por 2 e mantenho a medida dos ângulos. Vamos analisar. Qual que vai ser o fator de ampliação? Está falando que vai ampliar em 2. Pessoal, eu posso ampliar só os lados e deixar a base a mesma? Não. Então, a opção de Roberto, eu já vou descartar. Eu tenho a opção de Fernando, Gisele e de Marina. Fernando está falando o seguinte: os lados serão 2 centímetros a mais cada um. Não é soma, é multiplicação. Então, também não serve. Então, ficou para mim Gisele e Marina. Gisele está falando o seguinte: os lados e ângulos terão suas medidas multiplicadas por 2. Pessoal, quando eu faço uma ampliação, eu não vou alterar a medida dos ângulos. O ângulo vai continuar os mesmos, porque todo triângulo, a medida dos seus ângulos internos é 180 graus. Então, se eu tenho comigo essa habilidade, então eu sei que essa opção da Gisele também está errada. Qual a alternativa que me sobrou? A alternativa C, que é a resposta da Marina. O que a Marina falou? A medida dos lados eu multiplico por 2 e a medida dos ângulos eu mantenho as mesmas. Certíssimo. Vamos para mais uma. Questão número 3. Observe os triângulos 1 e 2 representados. Então, vamos observar esses triângulos aí. O que eu já consigo ver? É um triângulo retângulo, porque os dois têm ângulos de 90 graus. Nós temos um ângulo interno ali que mede 56 graus. Então, se é um triângulo, a soma desses ângulos tem que ser 180 graus. Então, eu já sei lá que esses triângulos são semelhantes, né? Vamos ver o que está pedindo essa questão.
O triângulo 1 tem 6 metros quadrados de área. Quanto mede a área do triângulo número 2? Pensa bem. Eu já falei com vocês que esses triângulos são semelhantes. Só que eu preciso saber a medida da área. Para isso, eu preciso saber como que faz o cálculo de área. Vamos relembrar rapidinho como é que calcula a área? A área de um triângulo retângulo é calculado dessa forma. Veja essa ilustração a seguir. Então, para a gente calcular a área, nós vamos calcular A vezes B dividido por 2. Então, eu tenho que analisar nos triângulos que foi me dado na questão, quem está fazendo o papel de A e quem está fazendo o papel de B. E eu sei que ao dividir por 2, eu vou achar a área. E, professor, mas aqui só tem um lado, que eu sei que é 3 centímetros e no outro é 6. Mas eu tenho uma informação muito importante. Eu tenho a informação que o triângulo número 1 ele tem 6 metros quadrados de área. Então, como que eu vou achar a resposta número 6? Que número dividido por 2 que vai dar 6? No final do meu cálculo de área, eu não teria que dividir por 2? Então, vamos partir por aí. Seria o número 4, correto? Então, o que eu descobri do triângulo número 1? Que nessa parte onde está escrito triângulo, a medida dessa parte, que seria a base do meu triângulo, vai ser quanto? 4. Por que 4? Porque 4 vezes 3 não é 12? 12 dividido por 2 não é 6? Então, se eu descobrir a área da figura número 1, que ele já tinha me dado no meu iniciado, eu consigo facilmente descobrir a área do triângulo número 2. Como, professor? Eu tenho um lado que media 3 centímetros no triângulo número 1. No triângulo número 2, ele mede quanto? Ele mede 6. 6 é o mesmo que 3 vezes 2. O que eu acabo de descobrir? Eu acabo de descobrir que foi multiplicado por 2 o lado desse triângulo. Então, se eu descobrir que a base do triângulo número 1 é 4, ao multiplicar por 2, eu vou ter quanto? Eu vou ter o número 8, correto? Então, eu descobri que a base do meu triângulo número 2 é 8. 8 vezes 6 dá quanto? 48. Dividido por 2 vai dar quanto? 24. Qual a alternativa correta, então? A alternativa correta é a letra D. Vocês perceberam que para a gente resolver essa questão, a gente precisou de várias habilidades. Então, eu preciso ter várias habilidades sobre cálculo de área de um triângulo retângulo, sobre as medidas de um ângulo interno do triângulo retângulo, que é 180 graus. Então, se atentou a isso aí, a gente vai conseguir resolver várias questões desse tipo. Correto? Vou encerrar minha aula de hoje por aqui. Espero vocês na minha próxima aula para a gente falar um pouco mais dos descritores do CIMAV. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alessandro da disciplina de Matemática para seguir com as nossas aulas da preparação para o CIMAV dos alunos do 9º ano, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre o descritor número 9, qual a habilidade que esse descritor está querendo da gente. Vamos ler essa habilidade aí. D9. Utilizar elementos de um polígono convexo na resolução de problemas. Precisamos saber a definição de polígono, o que é convexo, o que não é convexo, para que a gente possa conseguir resolver questões desses polígonos, correto? Antes da gente seguir com as questões, eu trouxe uma pequena definição de polígono para que a gente possa entender melhor, tá certo? Polígonos são figuras geométricas planas e formadas apenas por segmentos de retas que não se cruzam e possuem toda a sua parte interna. O que quer dizer isso? Eu trouxe na primeira figura um polígono, ele contém aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. As semirretas não se cruzam, então ele está com a parte toda completa. Na figura número 2, nós também temos um polígono. Só que essa figura número 2, o que ela difere da figura número 1? A figura número 1, nós temos um polígono convexo. Na 2, ela não convexo. Por que, professor, que ela é um polígono não convexo?
Porque na figura número 1, se eu pegar 2 pontos, em qualquer 2 pontos que eu traçar, eu consigo ligar uma reta e ela vai ficar dentro da figura. Ela não vai sair para fora desse polígono. Olha o que acontece na figura número 2. Esse polígono, foi construído só com semi-retas, só que se eu traçar um ponto em uma parte e um ponto em outra, eu consigo traçar uma reta que saia fora desse polígono. Então ele continua sendo um polígono, mas ele passa a ser um polígono não convexo. E a figura número 3? A figura número 3, as semi-retas se cruzam, logo não é um polígono. Deu para entender um pouquinho? O que mais que a gente tem que saber sobre os polígonos? A gente precisa entender que o polígono ele possui vértices, que são essas que apareceram aí, ou seja, onde as semi-retas se encontram, a gente forma vértices, correto? O que mais que a gente tem sobre os polígonos? Os ângulos, né? Os ângulos estão na parte interna do polígono. E todo polígono, a mesma quantidade de vértices que ele tem, ele também vai ter de ângulos, que são essas partes internas, também onde há o encontro das semi-retas. E a última propriedade é que esses polígonos também, eles têm a mesma quantidade de lados que vértices e dos ângulos. Os polígonos, eles também são classificados de acordo com os lados, ou seja, com quantas semi-retas eles foram formados, né? Um triângulo, formado com 3 semi-retas, quadrilátero, com 4, pentágono, 5, hexágono, 6 e assim por diante. Seria bacana que vocês conseguissem memorizar até o número 20, que é o mais utilizado nessas avaliações de largas escalas por aí, tá certo? Outra coisa que é muito importante a gente saber para que a gente possa se dar bem na resolução desses polígonos é sobre os ângulos. Como que eu vou saber quanto que mede os ângulos, a soma dos ângulos internos desses polígonos? Do triângulo eu já sei que é 180 graus. De um quadrilátero, 360. Mas e os demais? Os que têm 5 lados, 6 lados, 7 lados? Tem uma formulazinha pronta. Então, para a gente fazer a soma desses ângulos internos, a gente vai usar essa fórmula. N menos 2 vezes 180. Professor, o que seria esse N? N é o número de lados do polígono, correto? Então, se o polígono tem 6, no lugar do N, você coloca 6. Aí você faz 6 menos 2 vezes 180. Se o polígono tem 10 lados, 10 menos 2 vezes 180. E aí você vai saber qual que é a medida dos ângulos internos do seu polígono. Vamos para a nossa primeira questão de hoje. Lucas desenhou uma figura formada por 2 hexágonos. Veja o que ele desenhou. Então tá aí nessa figura, hexágonos são quantos lados? 6 lados, né? Então nós temos 2 figuras, né? Elas são idênticas, e ele uniu essas figuras aí. Vamos ver o que essa questão está pedindo para a gente. Nessa figura, a soma das medidas dos ângulos, esse Azinho é o nosso alfa, viu pessoal? Dos ângulos alfa e beta. Essas letras são muito utilizadas nas medidas de ângulos, tá certo? Mas poderia ser A, B, C, D, isso aí não vai mudar nada na nossa questão, tá bom? Então, nessa figura, a soma das medidas dos ângulos alfa e beta é... eu vou precisar descobrir quanto que é a medida de alfa e beta. Mas, professor, não tem número nenhum lá dentro. O que eu acabei de mostrar para vocês? Que a gente consegue descobrir quanto vai medir cada ângulo desse aí. E se a gente tem aí 2 hexágonos e eles são regulares, as medidas dos lados e dos ângulos, eles são todas iguais. Então, se eu descubro de um, eu descubro de todos. Pessoal, para a gente descobrir a medida desses ângulos internos, nós vamos usar a nossa fórmula que eu mostrei para vocês. S é igual a N menos 2 vezes 180. Quem que nós vamos colocar no lugar da letra N? Nós vamos colocar o número 6, porque nós estamos falando de um hexágono. Então, vamos resolver dentro do parênteses. 6 menos 2 vai dar quanto? 4. 4 vezes 180, 720. Bacana! Eu já consegui descobrir qual que é a soma dos ângulos de um hexágono desse. Então, a soma dos ângulos internos de cada um desses hexágonos é 720. Pessoal, tem que observar bem que eu estou calculando apenas de um hexágono, correto? E aí nós estamos falando de 2. Então,
720 dividido por 6, não são 6 ângulos internos, vai dar quanto? 120. Mas o que é que nossa questão nos pede? Essa questão nos pediu a soma dos ângulos alfa e beta, e cada ângulo desse está em uma figura diferente, ou seja, está no hexágono diferente. Se eu já sei que cada ângulo do hexágono mede 120 graus, eu vou precisar somar 2 ângulos, um de cada hexágono, não é o que tem na minha figura? Então, 120 com 120 vai dar 240 graus. A resposta correta vai ser a letra C. Compreenderam bem? Vou para mais uma questão, que a gente vai continuar tratando de hexágono, que aí agora vai ficar bem tranquilo, porque eu já sei que a soma dos ângulos internos do hexágono é 720 graus. Questão número 2. O hexágono representado a seguir é regular. Se é regular, todos os lados, todos os ângulos têm que ter a mesma medida. A gente acabou de fazer na questão anterior a soma já dos ângulos internos. As somas internas desse hexágono é 720. 720 dividido por 2, cada ângulo tem 120. Mas o que essa questão quer então? Ela quer um valor do ângulo x. Ou seja, esse valor, ele quer saber sobre esse ângulo externo, ele está fora do hexágono. Mas ficou muito tranquilo. Se eu junto esse ângulo x com o ângulo que tem lá dentro, ele tem que chegar a quantos graus? Ele tem que somar 180 graus, que é a medida de um ângulo raso, né? Ou seja, de uma meia volta. Agora, pessoal, subtração. Se eu sei que o ângulo interno do meu hexágono é 120 e eu preciso formar 180, 180 menos 120, eu descubro rapidamente que o meu ângulo x só pode medir quanto? 60 graus. Alternativa B. Perceberam como fica mais fácil? Mas isso é porque eu já tinha a medida desse ângulo que foi calculado na questão anterior. Se eu não tivesse feito a questão anterior, eu teria que jogar lá na minha fórmula. N menos 2 vezes 180 para me saber a soma total e em seguida dividir por 6. Correto? Bora para mais uma. A figura abaixo mostra um triângulo retângulo. Gente, só de ser um triângulo retângulo já me fala bastante coisa. Triângulo retângulo, eu sei que tem que ter um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. E aí, nessa figura, já tem um ângulo que já foi me dada a medida dele, que é de 30 graus. Se eu sei, que eu falei com vocês na aula anterior, que a soma dos ângulos internos de todo triângulo é 180 graus, ficou muito fácil nossa questão. Mas vamos analisar o que ela está nos pedindo. Após analisar o triângulo, pode-se concluir que os valores dos ângulos x e y são, respectivamente, e está aí nossas opções de valores. O que eu preciso saber sobre respectivamente? Ou seja, vai seguir a ordem. Eu preciso colocar o valor de x e y. Se eu tiver uma opção lá, ó, que tem o valor de y primeiro no lugar do x, essa questão está errada. Então, fique atento para isso. Então, respectivamente, eu preciso saber o valor de x e y. Então, vamos calcular. Ah, professor, então eu tenho que calcular primeiro o valor de x e depois o valor de y? Não é isso. É a opção de resposta. Eu vou calcular o que ficar mais fácil para mim calcular. Que no caso do nosso triângulo, o que vai ficar mais fácil para mim calcular? O valor de y. Porque se é um triângulo retângulo, o meu ângulo reto mede 90 graus, que está ilustrado aí com essa parte quadradinha dentro do triângulo. O outro ângulo, 30 graus. 90 mais 30, nós já temos 120 graus. Se tem que dar 180, 180 menos 120, eu acabo de descobrir o valor de y, que é quanto? 60 graus. Ah, professor, então eu já vou lá, onde tiver 60 graus, eu já vou marcar. Não se esqueça que o valor de y, ele tem que aparecer na minha opção de resposta como a minha segunda medida de ângulo, correto? Certo. Professor, agora eu já sei que o meu y mede 60. Como eu vou descobrir o valor de x? Pessoal, não é um ângulo. A gente não teve um ângulo reto, não seguiu uma reta. O que eu consigo traçar nessa reta? Uma meia volta. Uma meia volta, eu sei que mede quanto? 180 graus. Se eu já tenho que y é 60, 180 menos 60, eu acabo de descobrir o valor de x, que vai ser quanto? 120 graus.
Logo, a nossa alternativa correta só pode ser quem, pessoal? A letra D, que é 120 e 60, respectivamente o valor de x e o valor de y. Ficou claro? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido sobre medida de ângulos de polígonos. Não esqueça a nossa formulazinha lá, que vocês vão conseguir se sair muito bem a respeito desse descritor número 9. Espero vocês para a nossa próxima aula de matemática. Tá certo? Até a próxima. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alessandro, professor de matemática. Hoje nós vamos dar prosseguimento nas nossas aulas de preparação para o CIMAV, tá? Para os alunos do 9º ano. Nessa aula de hoje nós vamos falar do descritor número 10. Qual a habilidade que esse descritor está exigindo da gente? Vamos lá? Vem comigo. D10. Corresponder pontos do plano e pares ordenados em um sistema de coordenadas cartesianas. Vamos entender isso aí. A gente vai falar de plano cartesianos, nós vamos falar de pares ordenados e a gente precisa ter uma ideia básicazinha aí de o que é que a gente está falando. Trouxe um exemplo aqui para vocês para que a gente dê uma recapitulada nisso aí. Um plano cartesiano nada mais é que duas retas, né, que se cruzam, uma na horizontal, uma na vertical, formando assim 4 quadrantes. Vamos entender isso melhor. A reta na horizontal a gente chama de o eixo das abscissas, correto? E a reta na vertical a gente chama de ordenadas, belezinha? Vamos seguir. Ao cruzar essas retas, a gente vai dividir esse plano cartesiano em 4 partes. A gente chama de quadrante. Qual o detalhe desse quadrante? O que eu tenho que me atentar? A divisão desses quadrantes ele não vai seguir o sentido horário, como de costume, né? A gente tende a calcular ou se atentar para coisas que giram no sentido horário. A gente observa aí que o primeiro quadrante começa à direita do eixo das ordenadas e vai seguir no sentido anti-horário. Aí vai aparecer para a gente o segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, seguindo a ordem anti-horária. O que mais que eu preciso saber? Eu falei de pares ordenados. Pares ordenados me indicam qual ordem que eu tenho que seguir. Sempre um par ordenado ele vai vir representado por 2 números. E o primeiro número vai representar o número que saiu do eixo do x, ou seja, do eixo das abscissas. E ele vai ligar onde? Ele vai ligar no eixo y, ou seja, eixo das ordenadas. Vamos para a prática que você vai entender melhor isso aí. Trouxe uma questãozinha aqui para vocês. Observe os pontos representados no plano cartesiano. Vale ressaltar que nosso plano cartesiano, para ajudar aqui, a gente trouxe uma malha quadriculada, que fica mais fácil para a gente ligar esses pontos. Aqui ele não trouxe pares ordenados, ele já me trouxe o ponto. E esses pontos, eles são formados por pares ordenados. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Qual o primeiro ponto que eu vejo ali no primeiro quadrante? Eu vejo um pontinho lá que ele colocou o nome de S. Bacana. Mas como que ele formou esse ponto? É muito simples. O par ordenado não sai primeiro do eixo do x, ou seja, eixo das abscissas, e vai lá para o eixo do y. Quando você chegar no número que você quer, é só você virar, na hora que você virou para encontrar com o eixo das ordenadas, a gente cria um pontinho ali. Então, vamos observar o que aconteceu. Para formar esse ponto S, o autor pegou lá do número 2, subiu até a altura do número 1 do eixo das ordenadas. Ou seja, ele uniu o número 2 ao número 1, formando assim o ponto S, o nosso primeiro par ordenado. Vamos analisar no segundo quadrante o eixo que ele chamou de Q. Muita gente já vem ali, como o 2 está perto do Q, as pessoas tendem a pegar e ligar o 2 lá no menos 1. Não pode ser assim, tem que seguir a ordem. A ordem do par ordenado me diz que eu tenho que usar primeiro o eixo do x, o eixo das abscissas.
Então ele está ligando em quem? Ele está saindo do menos 1, aí ele vai subir e vai virar à direita até encontrar no 2. Quando ele vira, a gente forma um ponto, que é o que o autor chamou de que. Ficou claro? Então nós temos mais um par ordenado aí, que é menos 1 e 2. E o eixo T? Seguindo a mesma linha de raciocínio, saindo do X, nós temos menos 1 que ligou no menos 2. Professor, menos 1, menos 2, isso mesmo, ó. Acima do ponto de origem, nós temos números positivos. Abaixo do ponto de origem, nós temos números negativos. Esse terceiro par ordenado aí, ele foi formado só com números negativos. Mas eu continuo seguindo o eixo X. Então, saiu lá do menos 1 e ligou no menos 2. Mais um par ordenado que foi formado por menos 1 e menos 2. E o nosso último ponto que aparece no plano é o ponto R. O ponto R foi formado como? Lembrando, vamos puxar lá do eixo X. Então, puxei do eixo X lá do 2, liguei lá no menos 1. 2 e menos 1 pode formar par ordenado com número positivo e negativo? Claro que pode. Seguindo a ordem, está valendo. Agora vamos entender o que esse autor quer da gente. A gente já fez a análise, né, do plano cartesiano e vamos entender a pergunta. O par ordenado 2 e menos 1 está representado nesse plano cartesiano pelo ponto Q, R, S ou T. Nós já fizemos essa análise. A gente vai voltar no gráfico e identificar lá qual ponto que se formou quando saiu do 2 e no menos 1. Qual que foi esse? Onde está o 2 no eixo do X? O 2 está à direita, né, do ponto de origem. E ele ligou lá no menos 1, que está abaixo do ponto de origem. Formou o ponto R. Se formou o ponto R, nossa alternativa correta é a alternativa B. Ficou claro? Deu para a gente ver várias coisas numa única questão. Vamos para mais um exemplo. Observe a figura abaixo. É um plano cartesiano? É uma parte do plano cartesiano. Só está representado para mim o primeiro quadrante, só aparece para mim números positivos. Professor, está faltando números. Não tem problema nenhum. Está numa malha quadriculada, a gente vai conseguir calcular as distâncias e também identificar os números que estão faltando e a sua localização. Tranquilo? Vamos ver o que essa questão pede da gente. Quais as coordenadas de A, B e C, respectivamente no gráfico? Cuidado com respectivamente. Primeiro eu tenho que procurar o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então nós temos que calcular quem formou A, quem formou o ponto B e quem formou o ponto C. Vamos procurar isso lá? Já consigo identificar o ponto A, B e C. Eu só preciso saber qual foi o par ordenado que gerou esses pontos. Se eu for lá no eixo do X e não tem número nenhum embaixo que subiu até o ponto A, não tem problemas. Vamos seguir a ordem. Então, nós temos o 0, 1. Nós não pulamos mais duas casas e chegamos no 4, então está tranquilo. Os números que estão faltando do intervalo de 1 a 4 são quais? 2 e 3. Depois do 4, sequência número 5. Então, eu já percebo que, para formar o par ordenado que formou o ponto A, eu percebo que ele saiu do 5 e ele virou à esquerda. Se ele virou à esquerda, ele encontrou de qual número? Também não tem número, não tem problema. O número seguinte não seria o número 7? Então, o número anterior seria o número 6. Achamos o nosso primeiro par ordenado. Vai anotando aí. Nosso primeiro par ordenado, então, vai ser formado por 5 e 6. Bacana? Vamos analisar agora o ponto B. O ponto B já está mais tranquilo. A gente está vendo no eixo do X que ele saiu do 1. Professor, mas não tem o número que ele encontrou no Y. Não tem problema. O número que a gente tem lá no eixo do Y é o 2. Até chegar ao ponto B, ele andou mais duas casas. Ou seja, o par ordenado vai ser 1 e 4. Correto? E o ponto C? Então, anotou aí, né? Primeiro par ordenado 5 e 6. Segundo par ordenado 1 e 4. E vamos para o nosso terceiro par ordenado. Todos vão ser números positivos, correto? Então, o ponto C também está tranquilo. Lá no eixo do X, está saindo do número 4. Ficou tranquilo. Quando virou à esquerda para chegar no eixo do Y, ele chegou no número 2. Assim formamos o nosso terceiro par ordenado. O par ordenado 4 e 2. Qual seria a alternativa correta, então, pessoal? Se você anotou aí, você vai perceber que a alternativa correta é a letra C. 5 e 6, 1 e 4 e 4 e 2.
Tranquilo? Pessoal, vou com mais um exemplo para vocês, para que a gente consiga compreender bastante sobre o plano cartesiano. Tudo bem? Essa questão é bem interessante. Em um plano cartesiano, foram marcados os pontos A, 2 e 3, o ponto B, menos 1 e 2, ponto C, 2 e menos 3, e o ponto D, 1 e 0. O único quadrante em que não há nenhum ponto marcado é, e agora, será sendo 1, será sendo 2, no 3 ou no 4? Essa questão não veio com o plano cartesiano desenhado. Então, o ideal é que você desenhe um plano, faça um rascunho para que você entenda melhor. Se você já dominou como formar os pontos no plano cartesiano, nem vai precisar. Mas eu trouxe uma ilustração aqui para vocês. Para formar o ponto A, eu saí do número 2 no eixo X, ou seja, o eixo das abscissas, fui até a altura do número 3 no eixo das ordenadas e formei o meu primeiro par ordenado. Esse ponto ele ficou localizado no meu primeiro quadrante. Para que eu consiga formar o ponto B, entre menos 2 e 2, eu fui para o segundo quadrante, saí lá do menos 1, fui até a altura do número 2, formando assim o meu ponto B no segundo quadrante. Para me formar o ponto C, eu novamente saí do 2, só que agora eu desci até a altura do menos 3 e formei assim o meu ponto C no quarto quadrante. A dúvida maior aí é onde vai ser formado esse ponto D, que está entre 1 e 0, né? Como que eu vou ligar 1 no 0? Se eu saio do 1 e vou até o 0, eu vou estar andando em linha reta. Onde eu vou localizar o ponto? No 1 ou no 0? Preste muita atenção. O par ordenado que foi me apresentado foi o número 1 e o 0, ou seja, o 1 está no eixo das abscissas, ou seja, eu vou só colocar um pontinho em cima do número 1 no eixo X, correto? Sendo assim, nosso gráfico está desenhado e onde eu não vejo nenhum ponto, onde não foi criado nenhum ponto, foi no terceiro quadrante, alternativa C. Deu para compreender? Espero que eu tenha conseguido clarear bastante a ideia de plano cartesiano. Faça com muita calma as questões, que no final a gente vai conseguir se sair bem. Te espero na minha próxima aula, tá bom? Oi, estudantes, tudo bem com vocês? Professor Alessandro, da disciplina de Matemática, continuando a nossa preparação para a avaliação do CIMAV. Alunos do 9º ano, vem comigo. Hoje nós vamos falar do descritor número 11. Qual que é a habilidade que esse descritor vai exigir da gente? Vem comigo? D11. Utilizar relações métricas de um triângulo retângulo na resolução de problema. Bacana. O que eu preciso saber? Relações métricas de um triângulo retângulo. Então vamos lá ver quais são as propriedades desse triângulo retângulo. Vamos entender, fazer uma breve recapitulação dessas propriedades do triângulo para que a gente consiga se sair bem nesse descritor. Vem comigo? Trouxe uns exemplos para vocês. Eu gostaria de falar com vocês algumas coisas que são básicas, uma coisa que é muito utilizado em questões que falam de triângulo retângulo. E o que seria isso? Eu preciso saber algumas coisas que são fundamentais. Em um triângulo retângulo, o lado maior recebe o nome de hipotenusa. Nessa ilustração que eu trouxe para vocês, ela está com a letra A. Este lado sempre estará oposto ao ângulo reto. Lembra o que é um ângulo reto? O ângulo de 90 graus, que não tem inclinação. Os outros dois lados, que na minha figura está representado por B e C, recebem o nome de catetos. Então, o que eu preciso saber do triângulo por enquanto? Eu preciso saber que nós temos uma hipotenusa e dois catetos. Para que isso, professor? A maioria das questões que envolvem triângulo retângulo vai exigir de você a habilidade em resolução no Teorema de Pitágoras.
O que é o Teorema de Pitágoras? Vamos lembrar. O Teorema de Pitágoras me diz o seguinte: o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. O que seria isso na prática? Hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos, a soma dos catetos ao quadrado, como demonstra na imagem aí para vocês. Vamos resolver algumas questões com números que vai ficar mais tranquilo para a gente entender isso aí. Não esqueçam a formulazinha do Teorema de Pitágoras. Tudo bem? Vamos para o nosso primeiro exemplo. Um serralheiro confeccionou um portão no formato retangular com medidas de comprimento e alturas indicadas no desenho. Para uma melhor sustentação desse portão, uma viga de aço foi colocada na diagonal deste portão. O que a gente sabe sobre figuras retangular? Todos os seus ângulos são de 90 graus. Tranquilo? Certo. Ele tem um portão, traçou uma diagonal e eu preciso saber o que ele está querendo, o que ele está exigindo de mim nessa questão. Vamos analisar então. Qual a medida do comprimento X da viga desse portão? Então a questão me diz que ele colocou uma viga, mas não me colocou quanto que mede essa viga. O que eu tinha do meu retângulo? Eu tinha que a base era de 4 metros, né? E a altura de 3 metros. Mas e a minha viga? Como eu vou saber o tamanho da minha viga? Simples, utilizando o Teorema de Pitágoras que eu acabei de mostrar para vocês. O Teorema de Pitágoras me diz o quê? Que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem que vai ser a hipotenusa aí nessa ilustração que eu trouxe para vocês? Hipotenusa está sempre o oposto do ângulo reto. Então, está visivelmente na minha figura onde está o ângulo reto. O oposto dela é x, então eu preciso saber o tamanho de x. Para resolver isso, eu vou fazer a seguinte fórmula. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Teorema de Pitágoras, ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual o cateto 4 ao quadrado mais o cateto 3 ao quadrado. Vamos resolver isso aí para a gente ver quanto que vai dar? X ao quadrado eu ainda não posso fazer nada. Igual a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá quanto? 9. Guardo 9. Mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá quanto? 16. 16 mais 9 vai ser igual a 25. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 25. Ou seja, a minha hipotenusa ao quadrado está igual a 25. Mas eu não quero a minha hipotenusa ao quadrado. Eu não quero o meu x ao quadrado. Eu quero o valor de x. Aí a gente vai lembrar aquela regrinha, né? Qual é o oposto da potência? A radiciação. Então, a hipotenusa que estava elevada a 2 vai virar uma raiz quadrada do outro lado. Então, para a gente calcular, ficou bem tranquilo. Ficou x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Todo mundo sabe qual é a raiz quadrada de 25, não sabe? X é igual a mais ou menos 5. Eu vou fazer uma medida negativa? Não, eu vou descartar a medida negativa. Logo, a minha alternativa correta vai ser x, ou seja, a viga do meu portão é igual a 5 metros. Utilizamos o Teorema de Pitágoras e várias propriedades do triângulo retângulo. Vamos para mais um exemplo. O barco do senhor Osmar está a 12 quilômetros da lancha de sua amiga Ana e a exatos 20 quilômetros da ilha onde ambos irão desembarcar. Neste caso aqui, pessoal, nessa ilustração que eu trouxe para vocês, primeiramente você tem que analisar onde está a hipotenusa e onde estão os catetos. O ângulo reto a gente sempre está desenhado, né, com esse quadradinho aí, com um pontinho no meio. Então, a hipotenusa está o oposto dele. Então, a hipotenusa aí eu já sei que é 20. 20 o quê? 20 quilômetros. Mas essa unidade de medida a gente não vai importar agora, não. A gente vai trabalhar só com o número 20. Tudo bem? Então, agora eu tenho a hipotenusa, eu tenho um cateto. Mas para mim saber a distância, está faltando um cateto, e é esse que eu vou descobrir nessa questão. Então, o que eu tenho? 20, tem um cateto que é 12, tem um cateto que eu não sei, que eu posso chamar do que eu quiser. Eu vou chamar de y, porque a gente já fez um com x, vamos chamar esse cateto de y. Então, vamos voltar no Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa aí? 20. 20 ao quadrado. Igual.
igual a quem? A soma dos quadrados dos catetos. Um eu sei que é 12, então vai ficar 12 ao quadrado. E o outro eu chamei, então, nessa questão de y. Então, vai ser 12 ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos resolver, por enquanto, o que é possível. Eu sei resolver 20 ao quadrado? Sim ou não? Sei. Eu sei resolver 12 ao quadrado? Sei. Então, eu vou resolver. Vamos resolver o que é possível resolver. 20 ao quadrado, 400. 12 ao quadrado, 144. E o y ao quadrado? Eu ainda não consigo resolver isso ao quadrado. Então, por enquanto, eu tenho 400 é igual a 144 mais y ao quadrado, porque ainda não deu para me resolver nada com esse y. O que eu estou procurando? Não é o y. Então, eu vou ter que utilizar umas habilidades de equação aí, tá certo? Eu preciso isolar esse y. Lembra daquela regrinha? Na prática, né? Troca de lugar, muda-se o sinal. Beleza, eu não preciso deixar meu y sozinho. Então, eu vou deixar meu y isolado aqui, que vai ser meu y ao quadrado, igual a 400, que está do outro lado da igualdade, também não muda nada. O que vai mudar o sinal, então? Vai mudar o sinal do 144. Então, vai ficar assim, y ao quadrado é igual a 400 menos 144. Então, ficou assim, 400 menos 144 igual a 256, correto? Então, nós temos y ao quadrado igual a 256. Vamos usar a regrinha, né? Qual que é o inverso da potência? Radiciação. Vamos considerar logo só o número positivo, correto? Então, y é igual a raiz quadrada de 256. E qual que é a raiz quadrada de 256? 16. Logo, podemos constatar que a distância de Ana até a ilha é de 16 km, que representa o cateto que estava faltando no meu triângulo retângulo. Na figura a seguir, as medidas do trapézio retângulo são dados em centímetros. Trapézio retângulo tem um ângulo reto, tudo bem? Vamos ver o que esse autor está querendo da gente. Quanto mede o lado deste trapézio? Certo, pessoal. Vamos ver o que a gente tem. A gente tem uma parte que vale 4, nós temos uma parte que vale 3, uma base que vale 8, e tem um lado que eu não sei a medida desse lado. Se eu pegar esse trapézio e dividi-lo em duas figuras geométricas, eu terei um retângulo e terei um triângulo. Um triângulo retângulo, que vai facilitar descobrir a medida do lado. Mas, para isso, eu vou ter que fazer algumas considerações. Se o meu lado 3 é a mesma medida do lado do meu, ou seja, de um cateto do meu triângulo retângulo, ele também mede 3. E se a base do meu trapézio media 8, ao dividi-lo ao meio, eu sei que mais um cateto do meu triângulo vale 4. Lembra do teorema de Pitágoras? Se eu tenho 2 catetos, eu consigo calcular a hipotenusa. Quem vai ser minha hipotenusa nessa questão? O L, ou seja, o lado que eu estou procurando. Agora ficou fácil. Vamos utilizar o teorema de Pitágoras, então. L ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Tudo bem? Vamos resolver o que é possível no teorema de Pitágoras. L ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que dá 9, mais 4 ao quadrado, que dá 16. Ao somar eles dois, nós temos que L ao quadrado é igual a 25. Eu estou procurando a medida de L ao quadrado? Não, eu quero L. Mesma regrinha de todos. L é igual a raiz quadrada de 25, que nós vamos considerar sempre o positivo. L é igual a 5. Opção correta, 5. Está vendo que com algumas articulações você consegue calcular o que se pede, desde que você conheça o teorema de Pitágoras. Pessoal, espero que tenha clareado para vocês um pouquinho mais sobre o nosso triângulo retângulo, suas propriedades, para que a gente consiga se dar bem nessa avaliação. Te espero na minha próxima aula. Vem comigo?